Fios de telefonia de Ribeirão são arrancados por caminhões de grande porte. Com isso, muita gente tem serviços interrompidos e até prejuízos dentro de casa. Em quase todos os cruzamentos é só olhar para cima que dá para ver esse emaranhado de fios. No meio desse bolo estão os cabos de telefonia, que na maioria dos casos estão mais soltos em relação aos demais. E é justamente aí que está o problema. Muitos estão sendo arrancados com a passagem de caminhões de grande porte. No cruzamento entre as ruas João Penteado e Marechal Deodoro, alguns foram atingidos. O fio estava bem embaixo, as pessoas passavam, estava pegando até no rosto das pessoas, do jeito que estava o fio, estava muito baixo o fio. O mesmo aconteceu na rua Rui Barbosa, no centro da cidade, e neste ponto da Avenida Independência, onde fios de telefonia dos dois sentidos também foram atingidos. Os cabos permanecem enrolados em postes da calçada e canteiro central. Problema que se repete também no bairro Casa Grande. Em menos de 2 meses, caminhões passaram pela via e arrebentaram os fios por lá. Deixaram transtorno para esta comerciante, que ficou sem internet. Aí não tem como, a loja para, a gente fica sem a internet, não passa cartão, né? Atrapalha o funcionamento aí da loja. Mas o prejuízo maior ficou com Márcio, que além de tudo levou um susto danado. Na manhã de segunda-feira, um caminhão que passava pela rua Itapetininga arrancou o cabo de aço do poste e foi destruindo parte da cerca elétrica, muro, até chegar na chaminé da churrasqueira, que foi parar dentro de casa. Essas imagens mostram o momento exato em que o caminhão baú atingiu os fios. Além da velocidade em si, que talvez pode até não ter sido tão grande, mas a força com que ele arrastou o cabo de aço. E é um cabo de aço forte, são 7 fios entrelaçados. Então, se conseguiu quebrar um concreto, né, de quase 10 centímetros, isso com uma pessoa, que poderia ser minha filha, minha esposa, que poderia ter sido muito pior, isso que assusta. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, os fios precisam ser instalados a uma altura superior a 4,40 metros. Mas não é o que a gente encontra aqui na rua Espírito Santo, também no Sumarezinho, porque a sensação que fica é que esses cabos que atravessam a via estão bem abaixo do que é exigido pelo CONTRAN. Aqui no bairro, né, a gente repara que não só aqui na rua, mas os fios estão em uma altitude que assusta, né? Porque você pode pegar um caminhoneiro desavisado que não está acostumado aqui e causar um acidente como esse. E este é um problema que os próprios caminhoneiros também reclamam. E aí, como é que faz para passar? Então, uma vez eu tive até que pedir um auxílio de uma pessoa, para que não tinha jeito de afastar o caminhão, que eu estava no meio do quarteirão e o fio estava atravessando. Aí tive que pedir um auxílio a alguém com uma vara para levantar o fio para o baú passar. O motorista que for flagrado atingindo fios pode ser multado se estiver com a carga fora das medidas exigidas pelo CONTRAN. A fiscalização deve ser realizada pelo município. Segundo o artigo 231 do Código de Trânsito, esse condutor ou veículo estarão passível de multa, é uma infração grave, e retenção do veículo para sanar então essa irregularidade. Rafael Aguiar, para o Jornal da Clube. A Transerp informou que qualquer veículo com dimensões superiores deve procurar o órgão para a emissão de uma autorização especial de trânsito. E agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações sobre esse assunto. Rafael? Pois é, André, problema para todo mundo, como ficou claro aí, né? Para os moradores e também para os próprios motoristas dos caminhões. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Ademar Padrão. Doutor, falta a fiscalização da Transerp em relação aos caminhões que trafegam com cargas acima do permitido. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sim, falta a fiscalização do Transerp mais uma vez, não só em relação à dimensão, conforme nós vimos aí na reportagem, mas também em relação ao peso. E existe por parte da Lei Federal, o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 100 e a Resolução 210 do Conselho Nacional de Trânsito, quais são as dimensões homologadas: 4,40 metros de altura, 2,60 de largura e 15 metros ônibus, 19,80 caminhão. O que acontece é que não é exercido esse dever de fiscalização e acaba gerando essa questão que estamos assistindo, inclusive muito procedente o que falou um caminhoneiro, porque na verdade a via pública tem que estar livre para a circulação de todos os veículos e basta medir o caminhão. Se o caminhão que, por exemplo, arrastou o fio, ele está dentro da sua capacidade, do seu limite de altura, não é o caminhão que causou o problema, e sim a fiação postada de uma forma errada.
Doutor, a quem cabe a fiscalização no poste sobre a altura correta da instalação de fios de telefonia? Bom, em primeiro momento, a instalação, seguindo uma norma ABNT-NBR, tem que ser feita pela concessionária do serviço. E a prefeitura também tem a obrigação de fiscalizar se esse serviço está correto. Então, na questão do trânsito, basta um agente de trânsito perceber que aquela fiação não está adequada, ele mesmo pode acionar a concessionária ou, no caso, o pedestre, o ciclista, o motorista, enfim. Qualquer pessoa que perceber que algo está errado pode acionar o trânsito e o trânsito aciona os órgãos competentes. Doutor, pela reclamação dos moradores, é possível que muitos fios ainda estejam fora de conformidade nos postes da cidade? Infelizmente sim, nós constatamos isso, eu mesmo como motorista, em várias localidades da cidade. Agora, se o Transerp exercesse o que está no artigo, no Código de Trânsito, artigo 24, inciso 12 e 21, ele conseguiria evitar com que veículos de dimensão e capacidade de carga além do permitido circulassem pela cidade. Então são as duas questões, tanto a parte técnica da concessionária de serviço elétrico, como do trânsito, que não estão fazendo seu papel corretamente. Doutor, quem foi lesado nessa situação, o que pode fazer? Num primeiro momento, a impressão que fica é que o causador é sempre o motorista do caminhão ou do ônibus. Então, pode até acionar essa pessoa. Porém, no curso do processo, vai ser constatado se o veículo está fora da dimensão. Em não estando fora da dimensão, aí tem que trazer junto a concessionária do serviço elétrico e até a prefeitura por uma omissão na fiscalização. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar da buraqueira também lá em Serrana, viu, André? Já então, Rafael.